Imagina você acordar, pegar o seu cafezinho, abrir o seu computador e já ter 5 conteúdos prontos esperando por você. Roteiro de Reels, carrossel, sequência de stories, tudo. Sem você ter feito absolutamente nada de madrugada. Parece mágica, né? Mas não é. É equipe. E não é equipe de humanos, como você pode estar pensando. Deixa eu fazer uma pergunta meio chata pra vocês. Mas quantas vezes hoje vocês abriram a inteligência artificial que vocês utilizam, por exemplo, o Claude, e explicaram tudo de novo, do zero? Quem você é, o que você vende, qual o tom da sua marca, e amanhã vai ter que explicar de novo, tudo, outra vez. Pois então, eu sei, eu já passei por isso também. E eu gastava a minha assinatura, gastava uso extra, gastava o meu tempo, né, também, que é a coisa mais cara que eu tenho. Mas hoje eu vou te mostrar a virada que mudou o meu negócio inteiro. Já pega o seu Red Bull e vem comigo. E antes de mais nada, pra vocês não acharem que eu sou uma sabe tudo, não sei o quê. Gente, eu não sou, tá? Não sou programadora, eu sou uma empreendedora. Eu construo a minha marca e eu vivo de criar conteúdo. E quando a IA estourou, principalmente o Claude, eu fiz o que todo mundo faz, que é abrir o aplicativo, começar a perguntar coisa e comecei a usar pra muita coisa, né? Na minha vida no geral. E funcionava. Mais ou menos. Porque toda vez eu tinha que reexplicar o contexto. E toda vez a resposta vinha meio genérica, meio com cara de meio que aquele texto que você bate o olho e fala, isso não sou eu. E aí eu fazia o quê? Tinha que copiar, colar, editar, ajustar, né? E no dia seguinte, do zero. De novo. Então, eu percebi que eu tava trabalhando muito mais pra usar uma ferramenta que era pra trabalhar pra mim, teoricamente. E o que tava acontecendo? Que eu tenho certeza que pode ser o mesmo problema que você está passando hoje, porque o jeito que 95% das pessoas usa IA hoje em dia, eu chamo de cloud solto, que é o nível 1. Como que funciona esse nível 1? Basicamente, você abre o aplicativo ou uma aba no seu navegador e aí você pergunta, ele responde, você copia e aí fecha e não sei o quê. Pronto, aí ele esquece, né? Porque cada conversa nova é como se fosse uma ilha. Então ele não lembra do que vocês fizeram ontem, ele não vai lembrar do seu tom de marca, não vai lembrar que você odeia travessão, por exemplo. Gente, eu acho a cara de IA, esse negócio de travessão, sabe? Enfim, todo mundo fica na cara, né, que foi feito por ou ChatGPT ou Claude, enfim. 95% das pessoas usa o Claude desse jeito, uma forma reativa, onde ele só faz alguma atividade quando você empurra, quando você dá o insight inicial, né, esse input. Então você tem que ser tipo um babysitter a cada passo. E não é que o Claude é ruim, tá? Porque o Claude é genial. Só que você tá usando ele nesse formato solto. É tipo você ter uma Ferrari e só usar pra dar ré na garagem. A potência tá toda ali, só que você só tá tocando uns 5%. O nível 1 vai te dar respostas, sim. Só que respostas não constroem negócio. Sistema constrói negócio. Então, em vez de usar o Cloud solto, o que eu comecei a fazer? Eu criei uma pasta no meu computador que chama WeWiki. Deixa eu até mostrar pra vocês. E dentro dessa pasta tem vários arquivos de texto simples, tá? E não é nada de programação, gente. É texto puro. Por exemplo, cloud.md, ó. Tá aqui. É texto puro. E aí dentro dessa pasta mora a minha equipe inteira. Eu chamo eles de WeAgents. E aqui a gente pode ver dentro da pasta equipe que são todos os meus agentes. Tem o orquestrador, que é o Larry, que eu só falo com ele. Daí ele vai receber o que eu preciso, né, o que eu peço, e ele vai distribuir para o agente correto ou para os agentes corretos que vão executar aquela atividade. Então eu tenho um agente que só faz pesquisa. Eu tenho um agente que só faz a copy. Eu tenho um agente que só faz o visual dos meus carrosséis, das minhas capas de Reels. Eu tenho um agente que só publica. Eu tenho um agente que só analisa os números depois. E o melhor é que eu tenho um agente que é diretor de RH. Então, quando eu falo com o Larry que eu preciso de tal atividade e não existe ainda nenhum agente que executa aquilo, o Larry já vai chamar o Nolan, que é o meu diretor de RH, para contratar um agente com um descritor de cargo compatível para fazer a atividade que eu necessito, sem eu tocar em nada. Eu só falo com o Larry. Então, vocês estão entendendo a potência disso? Porque é literalmente uma agência rodando dentro do meu computador, dentro de uma pasta. Uma coisa que vai tranquilizar vocês é que é só uma IA, tá? É só o Cloud que eu tô usando. Só que ele troca de chapéu. Quando eu falo com o Larry e depois ele roteia pro Nolan, é a mesma IA, o mesmo modelo, só que tá usando um chapéu diferente. É uma conta só que eu uso, não são várias assinaturas. É uma pasta, só que são vários especialistas. E eu gosto de rodar isso dentro de uma ferramenta chamada Anti-Gravity, que é essa aqui. Mas também pode ser dentro do aplicativo, aqui, ó, no seu próprio computador. Tá aqui, ó, Cloud Code. Aí você aponta pra pasta, WeWiki, e aqui você pode conversar. Se eu colocar, ó, quem é você?
Aí ele vai responder que é o Larry, porque eu já configurei no meu cloud.md que sempre que eu abrir uma nova sessão, o Larry tem um passo a passo de abertura de sessão e ele sempre precisa se identificar como Larry, tá? Então ele tá fazendo aqui esse passo a passo, né? O boot obrigatório antes de responder. Mas a questão é que o cloud, a inteligência, né, do cloud vai ser a mesma e o que vai mudar é só o ecossistema, o escritório, o ambiente onde você quer utilizar o cloud, que pode ser o cloud no desktop, pode ser o anti-gravity, pode ser outro, enfim. E olha o que ele tá fazendo, que legal. Eu configurei para que sempre que eu inicio uma nova sessão, ele me mostre as tarefas que são prioridade, as tarefas em andamento, as tarefas em aberto há mais de 7 dias, e aí eu escolho o que fazer. Mas aqui, ó, no início ele fala, eu sou o Larry, seu orquestrador de time na Webwiki. E aí, gente, eu prefiro utilizar no Anti-Gravity porque eu gosto de usar o cloud dentro do terminal. Porque aqui tem mais liberdade em relação ao quanto que ele pode mexer no seu computador. Então, o terminal é tipo a forma como você conversa com o seu computador. E você pode abrir o cloud dentro do terminal, dentro aqui do Anti-Gravity. Se você vier aqui, ó, no terminal, que é isso aqui, e você colocar cloud, ele vai abrir o cloud aqui. Vai perguntar se você confia na pasta, vou falar que sim, e ele vai abrir o cloud, ó. Tá vendo o bonequinho laranja? Mas eu prefiro abrir o cloud no Anti-Gravity ao invés de abrir no terminal, porque aqui é o mesmo sistema, tá? Você vem aqui em terminal, new terminal, aí vai abrir aqui embaixo, você bota cloud e ele vai abrir o cloud igual. Só que eu prefiro no Anti-Gravity ao invés do terminal direto, porque aqui eu posso colocar várias abas uma ao lado da outra, eu posso ver essa estrutura de pastas ao lado. Todas essas pastas aqui, ó, da Webwiki, eu consigo ver aqui no Anti-Gravity ao lado. Então, o que eles estão fazendo... Aqui aparece um verdinho para eu ver o que eles estão entregando nas tarefas. Então é um fluxo de trabalho mais organizado que dá para rodar o seu negócio inteiro. Eu também prefiro usar aqui no Anti-Gravity ao invés do cloud no aplicativo de desktop, por exemplo, porque boa parte das atividades que eu peço incluem mexer no meu Google Chrome por mim. E se você faz isso pelo Cloud Code no aplicativo, ele vai impossibilitar que você continue mexendo no seu computador, porque ele abre a janela do Google Chrome e fica lá, né, movendo o mouse por você, mas aí você não pode mexer em outra coisa enquanto ele tá mexendo lá. Enquanto no Anti-Gravity, não. Ele roda tudo nos bastidores e você nem vê que ele tá mexendo, depois ele só vem e fala, ó, pronto, tá resolvido. Maravilhoso. E aqui você também pode usar outras inteligências artificiais. Por exemplo, você quer trabalhar dentro da Webwiki, mas você quer usar o Cloud Code para uma coisa e você quer usar o ChatGPT para outra. Você pode fazer isso aqui dentro do Anti-Gravity. Enfim, não vou ficar me estendendo muito nisso, porque dentro da comunidade Love Business a gente tem aulas sobre isso pra, de fato, destrinchar cada uma das partes e como que utiliza. Mas, o ponto é que aqui dentro a equipe ganha vida. Então a equipe consegue abrir, né, as ferramentas, consegue ler as pastas do seu computador. E aí você não tá mais conversando com um chatbot, né? Você tá de fato rodando uma agência digital dentro do seu computador. E o principal motivo do porquê vale mais a pena você utilizar o cloud nessa estrutura de agentes e não o cloud solto é o quesito memória. Porque no cloud solto ele vai esquecer tudo, mas na equipe a memória persiste. Então aqui do lado, ó, tem essa parte chamada Wiki Equipe. Se a gente abre, existem os SOPs, que é basicamente passo a passo de como fazer algumas atividades. Tem as diretrizes, que são coisas que não mudam para qualquer agente dentro da minha empresa. Então, se eu quero saber, tipo, todos os contextos de marca da We Love Chile, que é a minha agência de turismo no Chile, ele vai entrar aqui em diretriz 003 We Love Chile e vai abrir um arquivo de texto, Markdown, onde tem todo o contexto da We Love Chile. Que no caso aqui eu coloquei o Design System, que é a parte do design, mas a diretriz 4 é onde tem os contextos de marca em si. Deixa eu mostrar pra vocês. Enquanto carrega, deixa eu já avançar e mostrar que tem também os fluxos de trabalho, que é como se fossem os SOPs, só que é quando envolve mais de um agente. Então aqui são vários agentes sendo orquestrados para executar algo. Por exemplo, o sistema 1x10, que é o meu sistema de produção de conteúdo com IA, onde tudo é automatizado. E tem também os logs de sessão, onde o Larry vai escrever todo
final de sessão tudo que foi feito naquela sessão. Então é maravilhoso porque ele nunca vai esquecer nada. Então aqui sempre vai ter o histórico. Ou seja, vai acabar esse problema de memória, tipo, não lembro o que foi feito. Um aplicativo que eu gosto de usar pra ter uma melhor visualização dos arquivos Markdown, porque aqui no Antigravity, como eu mostrei pra vocês, eles ficam bem estranhos, né? Tipo, tem essa formatação assim, feinha, que claro, dá pra entender, dá pra ler, mas se você usar o Obsidian e abrir na mesma pasta, que é a WeWiki, você consegue ter uma formatação mais bonitinha, nesse estilo assim, como se fosse quase um Notion, né? Que a gente tá mais acostumado. Então, aqui na diretriz 004, que é que eu queria mostrar pra vocês, tá tudo que tem que saber sobre a We Love. Então, eu nunca preciso ficar repetindo quem eu sou e todas as nuances sobre a minha empresa. Se vocês virem aqui do lado, ó, só não vou passar tudo porque tem informações sensíveis, mas olha o tamanho do arquivo, gente. É gigante. Então, eu nunca preciso ficar relembrando ao Cloud o que a gente fez semana passada. Eu não preciso ficar reexplicando as coisas. Ele já sabe. E ele já sabe de onde puxar as informações. E lembrando que tudo isso acontece dentro de uma pasta local no seu computador. E sem contar que isso economiza token demais. Porque cada coisa que você pede, você não precisa ficar colocando um monte de contexto pro Cloud entender e executar a atividade. Nessa estrutura de pastas, dentro de cada pasta e subpasta, já tem um negócio chamado Index, onde tem o resumo do que tem naquela pasta. Então, quando o Larry vai buscar o que ele precisa, ele vê só o que tem no resumo e depois ele abre o arquivo específico que ele precisa ler para aquela atividade. Só que já tá tudo no seu computador. Então, você não precisa fazer upload de nenhum novo arquivo. E o melhor de tudo é que nessa estrutura, você só dá o input do que precisa e o Larry orquestra todos os agentes para entregar para você. Então, se eu falo, olha, vamos rodar o sistema 1x10 para um conteúdo, sei lá, como escolher entre as estações de esqui no Chile. Ele vai rodar todo o sistema e vai me entregar todos os derivados já prontos aqui nessa dashboard. Então, pra resumir, a maioria das pessoas hoje utiliza o Cloud no nível 1, que é o Cloud solto, onde precisa reexplicar o seu contexto toda vez, cada conversa começa do zero, você tem que ficar copiando e colando a resposta o dia inteiro, a IA só faz quando você fica em cima, e o resultado ainda tem cara de IA, não tem a sua cara. Já no nível 2, com a equipe, a IA já sabe quem você é, sem você falar. Uma frase sua vira várias entregas, as coisas ficam prontas sem você estar presente e tudo já sai no seu tom de voz. Por quê? Cada ajuste que você faz, os agentes vão aprendendo para nunca repetirem 2 vezes o mesmo erro. Então, se no primeiro texto ele enviou coisa com travessão, aí você vai lá e fala, eu não quero nada com travessão, ele nunca mais vai te entregar nada com travessão. Então, se hoje em dia você tá no nível 1, calma. A parte boa é que agora você sabe que existe o nível 2 e eu tenho certeza que você não vai querer continuar usando apenas 5% da potência da Ferrari que você tem aí no seu computador. E é exatamente por isso que eu criei o WeAgency, que é o curso completo onde eu te ensino a montar a sua equipe de IA do zero. E não é um sistema onde você copia a minha equipe. Você vai ter uma equipe base e depois você vai construir a sua própria equipe desenhada especificamente para o seu negócio. E é do absoluto zero, gente. É feito para quem não sabe nada de código. Você vai baixar a pasta base, que é a WeWiki, vai entender como a equipe funciona por dentro, ativar no seu próprio computador e vai finalizar com uma agência digital de verdade rodando para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição, que é o link da nossa comunidade, o Love Business, onde o curso tá lá dentro, assim como outros cursos, como Cloud Basics, onde eu ensino o básico do Cloud para quem não tá tão acostumado assim. Tem também um curso do Sistema 1x10, onde eu ensino como fazer essa produção de conteúdo automatizada e futuramente também vai ter o curso Cloud Code, onde eu vou ensinar a fazer sites e aplicativos. E assim, gente, em 2027, tudo isso que eu tô falando aqui vai parecer normal. Mas em 2026, isso ainda é vantagem. É literalmente a aposta de quem quer chegar lá um ano antes. Então, se esse vídeo abriu a sua cabeça de alguma forma, já deixa um like aqui e se inscreve pra você sempre estar à frente da vanguarda de tudo relacionado a esse ecossistema de inteligência artificial. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual que é a principal dificuldade que vocês enfrentam hoje com o Cloud. E eu vou te responder em vídeo na próxima semana. Tchau!